Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP e vamos falar, pessoal, de um vídeo vazado sobre o XRP a 4.300 dólares, XRP chegando em 4 dígitos. Veja o que o CEO da Telcrium, que é ali uma consultoria de investimento, ele falou. Esse vídeo, pessoal, coloca então o XRP a 4.300 dólares. Quem trouxe ali no X foi o Crypto DYL News, sobre esse vídeo que foi vazado, falando então do XRP a chegar a 4 dígitos. Um vídeo, né, de Sal Gilberti, que é o CEO e CEO da Telcrium, está circulando no X após a conta de notícias sobre criptomoedas, o Crypto DYL News, ter publicado imagens dele discutindo modelos de avaliação de XRP. O Gilbert faz referência a um relatório interno que tem, pessoal, 22 páginas, produzido por seus analistas. O relatório ainda não foi divulgado publicamente e nele o analista examinam aí o que o Gilbert chama de todos os modelos legítimos de precificação para o XRP e chegaram a uma faixa de 5 a 4.300 dólares por moeda. Aqui está a publicação, então, pessoal, do Crypto DY News. Não foi ali ao ar, tá? Esse vídeo, só que foi vazado esse vídeo, tá? Esse vídeo ali, então, do Gilbert, né? Falando, então, dessa precificação sobre a velocidade institucional para os pagamentos, aonde colocaria o XRP a 4.300 dólares. Primeiro de tudo, pessoal, a velocidade, que é a variável chave. Então seria a velocidade de transações aí de pagamentos de XRP, que seria a chave de tudo. O Gilbert centra a análise num conceito chamado velocidade. No contexto do XRP, a velocidade refere-se à quantidade de vezes que uma única moeda é usada em transações dentro de um determinado período. Ele decompõe o modelo em questões específicas: quanto tempo cada transação demora a ser liquidada, quantas transações podem ocorrer por minuto a essa velocidade e se essa taxa pode ser sustentada ininterruptamente. Esses dados, pessoal, determinam a quantidade de XRP que o sistema realmente precisa em um dado momento. O fornecimento total necessário para suportar o volume de transações em grande escala influencia diretamente o preço que o ativo precisa atingir para funcionar de forma eficiente. E notavelmente, o ex-CTO da Ripple, né, o David Schwartz, ele apresentou um argumento semelhante sobre por que o XRP não pode permanecer barato. Tudo isso, pessoal, traz o que? Aquela teoria que se um XRP vale o preço, vamos colocar ali do BTC, quantos um token XRP seriam para fazer transações? Seriam milhares e milhares ou até milhões de transações ali com um único XRP. Então, por isso, pessoal, que o David Schwartz, né, ele apresentou esse argumento semelhante, falando que o XRP não pode ser barato. Por quê? Porque quanto mais barato o XRP, utilizaria mais XRP nas transações. Quanto mais caro, seria ali frações de XRP bem pequenas para cada transação, tá? Os pagamentos institucionais transfronteiriços impulsionam essa tese, tá? Porque o XRP não pode permanecer barato. O caso de uso em que o Gilbert, né, se concentra são os pagamentos institucionais internacionais. Então, são as instituições usando o XRP nesses pagamentos transfronteiriços. E é aqui que o design do XRP tem aplicação mais direta.
grandes instituições financeiras que movimentam capital através das fronteiras enfrentam esses atritos, atrasos e custos de liquidez com os sistemas tradicionais. O XRP, por sua vez, ele oferece uma camada de liquidação mais rápida e os modelos de precificação no artigo não publicado tratam o XRP não como um ativo especulativo, mas como um instrumento funcional por bancos e instituições. Seu preço se torna uma variável que as instituições de mercado devem calibrar para que o sistema funcione, e esses preços baixos o tornam ineficiente. Então, o XRP fica ineficiente com o preço baixo. Com preço alto, ele é eficaz para os bancos, para as próprias institucionais, né? Não é mais um ativo especulativo. Ele funciona como instrumento funcional ali para tudo isso, né? E o valor, né, desses $4.300, 4 dígitos, né, representa o limite superior da faixa modelada. Ele corresponde, então, pessoal, a um cenário em que a adoção do XRP atinge uma escala em que a demanda pressiona o preço necessário. Nessa escala, os bancos e as instituições financeiras exigirão preços muito altos. E o Gilbert deixa claro que essa variação existe porque o resultado depende do seu momento e do seu caso de uso. Então, naquele momento, naquele caso de uso, precisa de um XRP um pouco mais em conta, e em outros casos, precisa ser mais caro. E o CryptoDYL News, né, que colocou ali no X esse vídeo, né, vazado, ele criticou aqueles que duvidam do XRP e afirma que seu valor de mercado limitará seu crescimento. Esses números sugerem que o XRP pode crescer o suficiente para atender à demanda dos bancos e refutam, né, as alegações de que o valor de mercado pode restringir o XRP. Gilberto acredita que as respostas para as questões são sobre a velocidade de crescimento virão com o tempo. Então aqui ele já precifica essa cifra, né, de $4.300, que o XRP ele não pode ser barato, ele precisa ser caro para ser mais útil nesse ecossistema de pagamentos aí de bancos e instituições transfronteiriças, esses pagamentos, né, internacionais. Esse aqui é o vídeo, né, pessoal, que ele colocou aqui, que foi um vídeo vazado de 40 segundos, tá? E ele coloca aqui, vazado, XRP $4.300. O diretor de investimentos-chefe confirma o repreço do XRP de $4.300 por moeda para maximizar a velocidade em pagamentos transfronteiriços e institucionais. Diz capitalização de mercado perde novamente. Os banqueiros revalorização o XRP para qualquer preço que eles quiserem para garantir que as transações sejam escaláveis. Então, os bancos, as instituições, eles precisam então de um XRP caro, pessoal, para poder ser benéficos para eles poder ter ali em caixa frações de XRP para fazer ali transações e não 1, 2, 3 XRP. XRP a um valor de $4.300 fariam ali milhares ou até milhões de transações com apenas um XRP. O XRP está perto dos 1,50, né, dando uma alta aí junto com o mercado, só que isso não chega nem perto do que o XRP pode valer ali em um longo prazo. Então, pessoal, instituições e bancos precisam ter um XRP caro, beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.